pessoal, eu resolvi, em função de eu ter encontrado um material bem interessante sobre o livro Evolução em Dois Mundos, fazer uma série de palestras com relação a esse livro. Na primeira vez que eu tentei ler esse livro, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade, porque ele não é um livro fácil. Mas eu imagino que a gente possa torná-lo mais palatável, digamos assim, e alguns dos assuntos que ele traz, pelo menos os primeiros, principalmente, são bem interessantes, pelo menos a mim, me trazem assim uma tranquilidade muito grande, porque a gente já teve a oportunidade de trabalhar também com a física quântica, com a cosmologia, e tem tudo a ver. E é um assunto que eu espero que vocês gostem. E eu também inseri algumas coisas nesse material, eu acho que vai ficar assim bem bacana. O livro Evolução em Dois Mundos, ele começa falando sobre o fluido cósmico e o plasma divino, que é uma das formas que o André Luiz chamou o fluido cósmico. Além do plasma divino, ele também falou como hausto do Criador, elemento primordial, hálito espiritual, substância original, matéria primária, hausto corpuscular de Deus e força nervosa de todo sábio. Ou seja, fica muito claro aí que o fluido cósmico universal, o André Luiz coloca como oriundo de Deus. E esse elemento primordial é como se fosse um oceano, onde tudo estaria mergulhado. Imagine que a gente está dentro do oceano a uma profundidade absoluta, que você não consegue nem enxergar a superfície. E você vive ali dentro. É como se fosse um oceano. E é exatamente isso. Só que ele tem uma característica tão diáfana, tão assim, que nós não podemos sentir, que a gente não percebe. Mas não existe nenhum lugar que tenha vazio. Eu me lembro quando eu era menino, se falava que o espaço era o vazio absoluto. Na verdade, era uma informação errada, que naquela época já sabia que não era, porque já se foi feito vários experimentos científicos e que provam que o espaço não é vazio absoluto. Ele tem uma matéria que a ciência já consegue comprovar, mas o fluido cósmico universal, ele vai muito, mas muito além disso aí. Mas ele permeia absolutamente todo o espaço. Ele mergulha em todas as coisas. E, como eu disse, impedindo a existência do vazio. E ele provém, como o próprio André Luiz falou, de Deus, que é o único que pode efetivamente produzir, criar o fluido cósmico universal. E no fluido cósmico universal, a nível cósmico, como a gente vai ver daqui a pouco, é que se criam todas as galáxias, todos os universos, todos os sóis, os mundos, as estrelas. O universo, quando ele foi recém-criado, as galáxias mais distantes, elas estão a cerca de 13,5 bilhão de anos-luz, que é o que se imagina, a ciência imagina que são as galáxias que foram primeiramente criadas e que estão próximas, digamos assim, ao Big Bang, que a gente também vai falar um pouco. O Big Bang é o que a ciência determina que é o momento da criação do nosso universo. Houve uma grande explosão. Big Bang é grande explosão. A tradução seria mais ou menos isso. E essas galáxias distantes, que estão a 13,5 bilhão de anos-luz, elas estariam próximas da criação do universo. Seriam as primeiras galáxias. Hoje, claro, elas estão muito, muito mais antigas do que a gente, né? Estão na nossa frente. Aqui a gente tem a oportunidade de ver o universo, algumas galáxias, e eu deixei esse vídeo para que a gente possa perceber como é bacana, como é bonito o universo. Você vai olhando e você não percebe o que vai aparecer. Quando você se dá conta, você tem um feixe de galáxias que aparece na sua frente, e isso tudo, claro, só é possível ser visto com imagens de telescópios muito potentes. Um deles é o Hubble, que a gente também vai falar aí daqui a pouco. Os espíritos que participam desse processo, que é chamado de cocriação em plano maior, eles são um intermediário que atua no fluido cósmico justamente para que possa ser criado a matéria. E a matéria ela é criada sob a ação do espírito, em inumeráveis combinações. Nesse momento, o que a gente está falando é a matéria universal. São as estrelas, os planetas, as galáxias. Esse fluido universal primitivo é o agente que os espíritos se utilizam.
nesse processo, existe uma série de fatores que estão em jogo, uma série de leis da natureza. Algumas delas a gente conhece, como, por exemplo, a questão da gravidade, que ela é bem interessante. Mais adiante eu vou dar um exemplo a vocês com relação a essa questão da gravidade. E esses espíritos puros, que no catolicismo se chama de arcanjos, no hinduísmo se chama de devas, eles são espíritos num altíssimo grau, que já alcançaram a perfeição, e são eles que operam essa substância, que cria os planetas, cria as galáxias, os sóis, as estrelas. E é chamado de cocriação em plano maior, e a gente vai ver daqui a pouco o porquê. Porque o plano maior é o plano cósmico, né? Deva significa resplandecente, de acordo com a filosofia hindu, divino, celeste, glorioso. E arcanjo, vem do grego, anjo de ordem superior, primeiro dentre os anjos. Esses agentes orientadores da criação excelsa, André Luiz denomina inteligências divinas, gloriosas, inteligências maiores, inteligências superiores, é como ele chama. Agentes divinos, arquitetos maiores, tutores espirituais. E aí a gente vê uma imagem dos devas do lado esquerdo, representando a cultura hindu, né, a filosofia hindu, e do lado direito, o arcanjo, quando chegou aí para Maria, anunciando a vinda de Jesus, é uma representação, só para ilustrar. Esses espíritos perfeitos, eles tomam o plasma divino e eles convertem esse plasma divino nas habitações cósmicas, né, com variadas formas. E as habitações cósmicas, a gente está longe, muito longe de sequer imaginar todas elas. Só que essas habitações, elas são habitações da natureza. E a gente sabe que na natureza tudo se transforma. Tudo tem um momento da criação, desenvolvimento e morte ou degeneração. E não fica diferente, né? Por quê? Porque tudo isso foi co-criado, foi criado pelas entidades perfeitas. E só quem pode criar algo que seja permanente é Deus, que é o Criador de toda a eternidade. O nosso universo, como eu já citei anteriormente, ele só é conhecido uma pequena fração. Eu me lembro que há muito tempo atrás se conhecia um determinado número de galáxias que podem ser vistas da posição que nós estamos na Via Láctea, que é onde nós estamos, e num determinado momento, alguns anos atrás, a quantidade de galáxias que foi descobertas, ela praticamente aumentou 10 vezes. Foi assim uma quantidade absurda. E aí a gente percebe que quanto mais a ciência, né, a tecnologia vai avançando, a gente vai descortinando determinadas informações que antes a gente não tinha.